com exceção da primeira, estão todas gravadas e postadas já lá no Google Classroom. Bem, primeira observação que eu quero fazer com vocês. Vocês estão me escutando direitinho, gente? Olha, matriculados nessa disciplina tem 21 pessoas. Cadastrados no Google Classroom da turma, que é onde está todo o material, tem 16 alunos. Então, é a primeira observação que eu quero fazer. Então, tem alunos que estão aqui matriculados e não estão no Classroom. As atividades, essa disciplina ainda não passei a atividade, mas vou passar várias. E todo o material, inclusive a gravação das aulas, os slides, estão todos no Classroom. Então, não tem nenhum motivo para quem está matriculado não estar ainda participando do Classroom, onde tem todo o material. Ok? Dito isso, vamos passar, nós já estamos em gravação. Excepcionalmente, estou essa semana em Belém para fazer uns acompanhamentos de saúde, uns exames, umas consultas. Mas, normalmente, mesmo que remotamente, mas a aula é em Paragominas. Mas ontem também, a aula presencial de auditoria, também ministrei daqui de Belém, de forma online. Vamos compartilhar o nosso slide e hoje a gente vai começar a falar do aspecto biológico, dos aspectos da inspiração biológica, da onde veio essa ideia aí das redes neurais. A gente, na primeira unidade de introdução, só para fazer a última checagem, estão me ouvindo e vendo o slide direitinho? Todo mundo está ok? Obrigado, Jair. Beleza. Na primeira unidade, a gente começou falando sobre machine learning, os conceitos gerais de machine learning. Aí aproveitamos e demos uma esticada, falamos um pouco mais também sobre deep learning, que é uma modalidade, uma abordagem mais moderna da machine learning, especificamente mais moderna de redes neurais artificiais. E na aula passada finalizamos deep learning e a gente falou também de uma outra forma de enxergar as redes neurais como participante ali do grupo da chamada soft computing, ou da inteligência computacional, que tem ali técnicas como as redes neurais, como os sistemas fuzzy, os algoritmos genéticos, dentre outros. Hoje a gente vai voltar a focar aqui em redes neurais, vamos tentar fazer uma imersão, mesmo que não é tão profunda, mas pelo menos com os conceitos básicos da onde veio a ideia biológica dessa técnica computacional, né? E aí, na sequência, a gente vai entrar num modelo matemático que a gente chama de abordagem da rede neural artificial ou do neurônio artificial, que já é uma abordagem matemática inspirada nessa fonte biológica que a gente vai começar hoje. Esse é o nosso desafio aqui. Passados esses conceitos básicos que a gente vai ver, né? Inspiração biológica, depois o modelo matemático por trás das redes neurais, um pouquinho sobre o algoritmo, a gente não vai entrar tão profundo, porque o nosso objetivo nessa disciplina não é matemático. Aí, a partir, eu acho que já depois da próxima aula, não sei se na próxima aula,
mas depois do carnaval, já com certeza, a gente vai entrar só com a parte já de aplicações práticas. Então, a gente vai fazer muitos exemplos de implementações de redes neurais artificiais para um monte de problemas que a gente consegue usar, desde alguns mais simples a alguns já mais complexos. Tá? Então, esse é o nosso prognóstico. Para quem não lembrava, ou para quem está desavisado, essa disciplina ela vai estar sendo condensada na primeira parte do semestre, a gente vai até dia 17 de março, encerra a disciplina, e aí depois vai começar outra eletiva com a professora Claudilene, que é a disciplina de Libras, e aí vai ficar só ela na sexta-feira, aí vai até o final do semestre. Tá? Então, vamos lá, vamos mergulhar aí nessa realidade das redes neurais artificiais, mas agora mergulhando na biologia da coisa, tentar entender um pouquinho, vamos pegar algumas informações gerais aí. Começar aqui com alguns fatos históricos que são importantes nessa inspiração biológica que o modelo de redes neurais artificiais buscou para tentar construir um mecanismo de solução de problemas. Na aula passada, a gente viu que toda uma abordagem computacional surgiu da inspiração da natureza, né? São chamados algoritmos ou a abordagem de algoritmos bioinspirados, que têm uma inspiração na natureza para resolver problemas do mundo real aqui. Então, a ideia é pegar a inspiração, como é que a natureza lida com esse tipo de problema. Então, vamos tentar fazer uma emulação, uma simulação que possa pegar essa abordagem de solução de problema e resolver outros problemas aqui. Então, essa é a ideia da computação bioinspirada. E daí vem esse que é um dos principais métodos de inteligência artificial que a gente tem hoje em dia. Né? Já vem, vocês vão ver que vem dos anos 50, se popularizou nos anos 80, tal, e ressuscitou com a Deep Learning a partir de 2012 e hoje em dia domina. Todas as técnicas de Deep Learning são técnicas de redes neurais artificiais, todas, sem exceção. Então, fazendo uma timeline de alguns acontecimentos aí que vieram numa crescente e foram determinantes para que a gente que se chamasse a atenção desse tipo de inspiração biológica. E aí vem uma série delas, né? 1590 houve a descoberta do microscópio, então você começou a ter a possibilidade de visualizar internamente no nível celular, molecular. A descoberta da célula, 1680. Aí, 1830 já, você passou a ter o conceito de célula como o núcleo, né, dos seres vivos. Então, já é um conceito que foi amadurecido. A célula foi em 1680, 1780, então, 150 anos depois, esse conceito ficou amadurecido como a célula sendo a principal unidade constituinte dos seres vivos. Mais para frente, já em 1909, 70 e poucos anos depois, o cérebro, constituintes básicos do cérebro são os neurônios. Eles começaram a dizer, bem, legal, mas tem um tipo de célula especial que ela está ali ligada ao sistema nervoso. Isso já em 1909. Informações agora sobre o neurônio, que é o cara que vai inspirar, né, a nossa tecnologia de inteligência artificial, esse cara aqui. Né? O cérebro humano ele pesa 1,5 quilos, consome 20% da energia do corpo. Olha só, alguns dados interessantes. 100 gramas de tecido cerebral requerem 3,5 ml de oxigênio por minuto. Por isso que tem, não sei se vocês sabem, né, mas crianças, às vezes, no parto, falando em crianças, não sei se vocês sabem, hoje a professora Isadora teve bebê, então nasceu a Juju, que é a nova mascote do curso, a filhinha da professora Isadora. Às vezes, no parto, se demorar demais a criança nascer, ela pode ficar sem oxigenação no cérebro e algumas partes do sistema
nervoso do cérebro são danificadas e tem pessoas que crescem com problema de disritmia e outros problemas por alguns poucos segundos sem oxigênio no cérebro da criança. Então, um consumo de energia e de oxigênio dos neurônios ali no cérebro é um negócio assim gigantesco. O cérebro humano, então, tem, a gente já viu aqui, né, pesa 1,5 kg, tá? 100 gramas de tecido cerebral requerem 3,5 ml de oxigênio, beleza. Agora, o cérebro humano tem 1.011 neurônios e 1.014 sinapses ou conexões. Apresenta uma média de 1.000 conexões por neurônio, né? É uma cadeia de neurônios conectados no sistema cerebral. Eles têm o que a gente chama, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de sinapse, né? A conexão entre os neurônios e a troca de energia, troca de sinais que são passados de um neurônio para o outro, é o que a gente chama aqui de sinapse, e a gente já vai guardando isso, porque isso é importantíssimo para o nosso conceito de redes neurais artificiais, que vão ser vários neurônios interligados transmitindo sinais. Será isso que nós vamos simular num mecanismo matemático computacional. Então, já em termos de sinapses, um total de conexões entre esses neurônios, aqui eu tenho podendo chegar a 10.000 conexões, né? Mas o total de sinapses que a gente tem é 600 trilhões, ou seja, aqui dentro as células nervosas estão trocando, que são as do cérebro, os neurônios estão trocando informações entre elas numa quantidade e numa densidade assim assustadora. São 600 trilhões de sinapses acontecendo no cérebro. Em seres humanos, 70% dos neurônios estão numa região do cérebro chamada de córtex. Tá? Tipos de células neurais que a gente tem aí. Tem células horizontais, as estreladas, a piramidal, a granular e a fusiforme. A gente não vai entrar muito, mas são para a gente ir se acostumando um pouquinho com essa nomenclatura, já que a gente vai dar um zoom in, né? Vamos dar uma mergulhada, fazer uma imersão aí no sistema nervoso central para ter uma ideia geral do funcionamento dele, dos neurônios, das redes de neurônios, para depois a gente vir fazer um zoom out e começar a conversar sobre o modelo matemático que simula isso aí. Classificação de acordo com a função. Eu tenho, então, células que são sensoriais, células que são motoras e as intrínsecas. Vamos lá. Aí a gente vai olhar um pouquinho mais de perto no neurônio, que é esse cara aqui. Um neurônio, né? As partes do neurônio. Aqui tá, não sei se vocês estão enxergando direitinho, mas a gente tem aqui essa parte maiorzinha aqui, como se fosse a cabeça do neurônio. A gente vai ver já os termos. A gente tem como se fosse uma cauda e a gente tem como se fosse aqui um rabo, ou a raiz, se você pensar numa planta aqui, só para fazer uma analogia. Tá? Então, aqui a gente tem... esse é o formato geral. A gente tem vários, vamos mostrar vários. Isso aqui já é um desenho de computação gráfica, então é um negócio bem mais trabalhadozinho, bem legal. Tá? Mas vamos lá, vamos começar a ver a nomenclatura aqui. Algumas nomenclaturas do neurônio biológico. As principais partes. Eu tenho a membrana celular, aqui, olha a membrana celular, que é a pele da célula, é o que está revestindo o neurônio. Tá? Eu tenho o núcleo do meu neurônio, onde estão os cromossomos, onde está o DNA lá dentro, né? Então está aqui, olha, o núcleo do meu neurônio também aqui. Eu tenho os ribossomos, que geram proteínas a partir de mRNAs. Então, os ribossomos são geradores, são fontes de energia. Eu tenho o citoplasma, tudo que está envolvido pela membrana lá dentro. O que está aqui, esse líquido, então, é o meu citoplasma. Os meus ribossomos estão aqui dentro, boiando por aqui em algum lugar. Eu tenho a mitocôndria, que gera também energia, produz, né, aquela adenosina trifosfato, que quem já estudou um pouquinho, né, de genética, quando a gente está falando ali do DNA, eu tenho ali os nucleotídeos
né? ACTG, adenina, citosina, timina e guanina. Eles vão se ligando para formar aquela cadeia do DNA, né? Como é que se liga? Qual é a reação que acontece? Há uma liberação de energia através desse cara aqui, tá? Que é a adenosina trifosfato, que é com essa energia liberada quando eu libero um fosfato desse aqui, que ele consegue ligar o meu um nucleotídeo no outro, para formar a minha cadeia polipeptídica de A, C, T e G, né? E assim eu vou formar o meu DNA, minha cadeia de DNA. Então, esse composto aqui que vai gerar energia para fazer as ligações químicas aqui dentro, esses caras estão todos dentro da mitocôndria. Então, está todo mundo aqui dentro da nossa célula. Particularmente, a célula do neurônio, que é uma célula especial, né, que ela está no sistema nervoso, ela tem algumas características particulares dela, que diferencia de outras células. Então, por exemplo, eu tenho a soma. O soma é o corpo celular, tá? Corpo celular excluindo dendritos e axônios. Então, essa parte aqui que a gente pode pensar como se fosse a minha cabeça do neurônio, ou a copa da árvore, se eu for comparar aí, é o que a gente chama de soma. Beleza. Eu tenho os dendritos. Quem é os meus dendritos? Dendritos. É a parte do neurônio que recebe informações de outros neurônios. Então, bem aqui, ó. Com ramificações. Então, se você já pensar que uma rede neural, mesmo a biológica, ela é uma cadeia de vários neurônios conectados, eu vou ter um outro neurônio aqui, tá? Que ela tem exatamente essa parte do soma e tem os meus dendritos. Aqui é que eu vou conectar no soma, tá? Do outro neurônio. E assim eu vou formando. E entre este neurônio e o próximo neurônio vai acontecer aqui, a gente vai ver hoje bastante, o que a gente chama de conexão, que a gente tem um termo específico, que são as sinapses. Beleza. E eu tenho o axônio. Quem é o axônio? Se esse cara aqui é o soma, esse cara aqui é o dendrito, o axônio é o que a gente está vendo aqui como uma espécie de cauda, né? Essa cauda aqui é o axônio do meu neurônio. O axônio é a parte do neurônio que transmite a informação para os outros neurônios. Então, a informação, o sinal vem por aqui e ele vai para o próximo neurônio, a partir das conexões que são as sinapses aqui. Então, beleza. Aí eu tenho mais alguns bichinhos aqui, a bainha da mielina, o revestimento externo lipídico do axônio. Então, o axônio é revestido por essa bainha de mielina, que é responsável por evitar a dispersão de sinais elétricos como uma capa isolante, né? Eu tenho um fio elétrico que, se tivesse no metal direto, poderia dispersar, mas eu coloco aquela fita isolante, isso aí faz com que ajude a não dispersar o sinal elétrico. Então, essa bainha faz esse papel também, como um isolamento de sinal aqui no axônio, que é essa cauda aqui. E eu tenho os terminais pré-sinápticos, que é a área do neurônio que armazena neurotransmissores, os quais são liberados por potenciais de ação. Os terminais são esses caras aqui, ó, que estão aqui no dendrito, né? Que são os canais por onde vai acontecer a sinapse, a transmissão propriamente dita de um sinal de um neurônio para o outro neurônio. Essa aí, de forma geral, é a descrição do nosso neurônio. Aí eu tenho várias ilustrações e algumas imagens que são de microfilmes, né? Filmados de microscópios de uma rede neural real. Então, aqui, olha, eu tenho neurônios, aqui, ó, vários neurônios, aqui também vários neurônios. Então, a gente consegue ver a parte do soma, a gente consegue ver o axônio, que é tipo da cauda, e os dendritozinhos nos seus terminais, né? Na espécie de cauda, que não é cauda, é o axônio. Aqui, ó, de novo, aqui uma outra ilustração mostrando. Aqui outra ilustração, eu coloquei várias ilustrações diferentes, porque a gente pode ver um negócio mais basicão, pode ver um negócio com mais terminações, mais detalhado e tal. Tá? Aqui está mais mostrando de leve o esquema da bainha de mielina, que é esse isolamento para proteger de dispersão de sinal aqui no axônio.
o corpo aqui, ó. Beleza. E aí, vamos falar um pouquinho. Olha, aqui tem uma escala de tamanho, gente, onde a gente tem aqui uma escala de até 1 metro, tá? Para a gente ter uma noção real, em termos de escala, do tamanho desse tipo de célula. Depois a gente olha aqui, mas vamos lá. O diâmetro do corpo celular de um neurônio mede 5 milímetros. Diâmetro. Tá? Se eu fizer um corte aqui, eu tenho um raio e eu tenho um diâmetro. Né? O diâmetro do corpo celular, 5 milímetros. É a célula granular. Até 60 milímetros, eu posso ter de 5 a 60, se for uma célula do tipo piramidal. Em termos fisiológicos, um neurônio é uma célula com uma função específica de receber, processar e enviar informação para outras partes do organismo. Então, do ponto de vista de fisiologia, função, papel, né, na célula, essa célula nervosa, papel no sistema, essa célula nervosa, ela recebe um sinal, né, transmite e passa para o próximo. Processa esse sinal, depois envia para frente. Um nervo é formado por um feixe de axônios, com cada axônio associado a um único neurônio. Os nervos apresentam comprimentos variados, podendo chegar até metros. Aí aqui a gente tem essa escala, olha. A célula nervosa, mais de 2 metros de comprimento eu posso alcançar aqui, ó. Claro, não está assim esticado, mas aí, ó, célula animal, aí aqui eu tenho uma escala, vocês podem ver depois, o ovo do peixe, né, a mosca doméstica, 1 centímetro de tamanho, aí, ó, o tomate, 0,1 metros, para a gente ter uma noção, a molécula de DNA, 2 nanômetros. Então, aqui a gente começa de 1 metro, tá? Mas aí a gente vai vendo a escala aqui, ó. Para a gente ter uma noção. Aqui, olha, 0,1 nanômetro. Né? O que eu tenho aqui de 0,1 nanômetro? O menor elemento que a gente consegue enxergar aqui, ó. 0,1 nanômetro. O átomo de hidrogênio. 2 nanômetros. A molécula de DNA aqui, o tamanho dela. E mais aqui. Ribossomo de um eucarioto, 20 a 25 nanômetros. Aqui, uma Escherichia coli, né? 3 micrômetros. Já é uma escala maior. Aqui, nanômetro é bem menorzinho. A mitocôndria, 7 micrômetros. Aqui, micrômetro. Aqui, ó, 1 milímetro, o ovo do peixe. Aí, 1 centímetro, uma mosca. 0,1 metro, um tomate. A célula nervosa, mais de 2 metros de comprimento. Tomate. Tem uma noção de escala. Sinapses. O que são as sinapses? Já adiantamos ali, são as conexões dos neurônios. Olha só. Eu tenho aqui, e aí a gente vai começar a ver que, na verdade, a gente tem uma falsa ideia de que os neurônios se encaixam fisicamente, encostam, né? Eles não encostam. Existe aí uma espécie de um líquido, de um gel, que é exatamente onde vai acontecer a sinapse, e ele vai manter ali muito próximos, e ali vai haver, ou não, dependendo de uma reação, que seja positiva ou negativa, vai haver ou não a transmissão do sinal. Então, aqui eu tenho o axônio, né? Eu tenho aqui, ó, o meu corpo celular, o soma, os dendritos recebendo o sinal aqui, aí vai pelo axônio, vai para as terminações, e aí pode ocorrer aqui uma sinapse, aí a sinapse vai ser recebida pelos dendritos no próximo, vai pelo axônio, e assim vai. Essa aí é a ideia do funcionamento básico. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa reação aqui, que é a reação de conexão entre dois neurônios, que é chamada de sinapse. Tudo bem? Está todo mundo aí? Ainda estão por aí? Sim. Beleza. Os neurônios utilizam uma variedade de mecanismos bioquímicos para fazer o processamento e transmissão da informação, incluindo o que eles chamam de canais iônicos. Então, tem um monte de reações bioquímicas que acontecem para fazer esse recebimento do sinal, processa o sinal, transmite o sinal para frente.
Os canais iônicos permitem um fluxo contínuo de entrada e saída de correntes elétricas, a liberação de neurotransmissores e a geração e a propagação de potenciais de ação. O processo de transmissão de sinais entre neurônios é fundamental para a capacidade de processamento e formação do cérebro. Já dando um spoiler aqui, gente, a partir da capacidade de transmissão é que o conhecimento e o aprendizado acontece no sistema nervoso. É aqui nessa transmissão que eu vou poder reforçar elementos, que vem os elementos de memória, vem os elementos de raciocínio. Na verdade, todo o conceito de aprendizado, e a gente vai chegar lá, ele passa pela recepção, processamento, transmissão do sinal, passa por essas sinapses, e quando fizeram um modelo artificial, um modelo matemático, eles também transferiram para o modelo matemático esse conceito do aprendizado a partir da conexão, tá, entre os neurônios. E aí a gente vem todo o conceito de aprendizado de máquina, mas particularmente nas redes neurais a gente tem o conceito de aprendizado em cima aí deste processamento através dos neurônios. Então, olha lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa passagem de sinal entre os neurônios. Os neurônios que enviam sinais são chamados de neurônios pré-sinápticos. Então, são aqueles que enviam algum tipo de sinal elétrico ali, por exemplo, para ser transmitido. Outro nome que a gente dá para eles são os neurônios enviadores. Eles fazem contato com outro tipo de neurônio que vai receber o sinal. São chamados neurônios receptores ou pós-sinápticos, em regiões especializadas, que são chamadas de sinapses. Então, o que é uma sinapse? Eu tenho um neurônio pré-sináptico passando o sinal para um neurônio pós-sináptico. E aonde que acontece essa conexão dos dois? Nessa região que a gente vai chamar aqui de sinapse. Tá? A sinapse é, então, a junção de um axônio entre o axônio de um neurônio pré-sináptico e o dendrito, ou o corpo celular, de um pós-sináptico. Então, olha só. Eu tenho aqui, digamos, vou apagar isso aqui. Rapidinho. Digamos que nesse caso aqui, o fluxo da informação está vindo daqui para cá. Está começando com esse neurônio e ele vai chegar nesse aqui, tá? Então, esse cara aqui é o que a gente vai chamar de neurônio pré-sináptico. E esse cara aqui é o neurônio pós-sináptico. Então, o sinal vai vir por aqui, tá? Ele vai ser transmitido. Desculpa. Bora refazer aqui. Olha só. A sinapse é a junção do axônio de um neurônio pré-sináptico, tá? E o dendrito de um neurônio pós-sináptico. Então, vai do axônio para o dendrito. O axônio para o dendrito. Então, vai daqui para cá. Então, vamos lá. O axônio também aqui. Vamos voltar para a nossa canetinha. Então, esse é o sentido da transmissão. Esse aqui é o meu neurônio pré-sináptico. Então, vai haver a transmissão com essa conexão do meu axônio com o dendrito aqui, tá? Do neurônio que a gente vai chamar de receptor ou pós-sináptico. E aonde vai acontecer a sinapse? O sinapse vai ser exatamente essa conexão que vai acontecer bem aqui, ó, neste espaço aqui, que aqui vai ter uma conexão. Essa vai ser a nossa sinapse, tá? Então, aqui a gente tem de forma mais detalhada a conexão dos dois. A sinapse é uma fenda entre os terminais pré-sináptico e pós-sináptico. Então, é o espaço que eu tenho entre os dois neurônios. Aqui está o primeiro neurônio, o segundo neurônio. Olha como o meu desenho está top. Tá? Então, está vindo nesse sentido a informação. Esse aqui é o pré-sináptico, esse aqui é o pós-sináptico.
A sinapse é esse espaço aqui, ó, que vai promover a conexão e a transmissão do sinal do pré-sináptico para o pós-sináptico. Agora, em média, o tamanho desse espaço, dessa fenda, desse buraco aqui, é de 20 nanômetros. Tá? Olha aqui, de forma bem detalhada, como os dois neurônios não se tocam, existe, então, esse espaço aqui, que é exatamente o espaço da sinapse. E é ali que ocorre a transmissão em si. A capacidade de processamento de informação das sinapses permite que elas alterem o estado de um neurônio pós-sináptico, tá? Eventualmente gerando um pulso elétrico denominado de ação ou potencial de ação no neurônio pós-sináptico. O que acontece, gente? O neurônio pré, que está transmitindo, tá? Aqui está a minha sinapse e aqui está o meu neurônio pós. O sinal que ele está transmitindo pode ou não ativar o próximo neurônio. E esse conceito é importante para nossas redes neurais artificiais, porque não necessariamente o fato deles estarem aqui conectados nessa sinapse quer dizer que o sinal vai ser passado. Mas, professor, por que ele poderia não ser passado? Porque vai depender de um potencial que pode ser ativado ou não aqui. No nosso neurônio artificial vai ser uma função matemática, tá? Que vai dizer, olha, se a função der o valor tal, vai ativar o próximo neurônio. Se não, não vai ativar. Pessoal, quer dizer que então pode ser que 2 neurônios estejam conectados, eu transmito o sinal, mas o outro não vai receber o sinal, ele vai receber o sinal, mas não necessariamente vai passar, vai continuar o sinal passando por ali. Ele pode receber o sinal e desativar esse neurônio aqui. Vai morrer o neurônio? Não, não vai morrer. Ele simplesmente não vai participar daquele processamento naquele momento. E a gente está falando da conexão de 2 neurônios, duas células básicas de uma rede neural. Na verdade, isso está acontecendo aos milhões. Né? Aos milhões está acontecendo. Mas a minha sinapse pode ativar ou não o segundo neurônio, que é chamado aqui do receptor ou pós-sináptico. Tá? Então, um neurônio pode ser visto como um dispositivo, e aí já vem o lance da inspiração biológica. Olha, eu consegui enxergar na natureza, em algum processo natural, algo que nos interessa aqui fora para modelar problemas, que é o nosso objetivo. Então, o neurônio pode ser visto como um dispositivo capaz de receber estímulos, que são entradas de diversos outros neurônios, e propagar sua saída única, que é uma função dos estímulos recebidos e do seu estado interno. Então, na verdade, eu tenho um monte de neurônio, esses neurônios podem estar conectados com esse cara aqui, e a saída dele vai depender dos sinais que ele recebeu dos outros neurônios. Por isso que eu digo que pode ou não ativar o próximo. Vai depender de quê? Vai depender do processamento que está sendo feito, vai depender do sinal que está passando por aí. Então, isso aí, existe um comando geral. A gente está falando um pouquinho só do funcionamento, já dando um zoom na célula nervosa que funciona no sistema nervoso, que é o neurônio. Existem diversos mecanismos envolvidos aí na transmissão de informação, né? Ou transmissão de sinais entre os neurônios. Como os neurônios são células encapsuladas por membranas, pequenas aberturas nessas membranas permitem a transferência da informação entre eles. Olha só, então eu tenho já o conceito de transferência de informação entre os neurônios, a partir de alguns furos nas áreas da membrana. E aí vem esse conceito aqui, que também tem tudo a ver com a inspiração biológica para as nossas redes neurais artificiais. É o conceito de plasticidade sináptica. Vamos ver o que é essa ideia. Aqui, olha, estão aqui os 2 neurônios, aqui está mais legalzinho do que o meu desenho, né? Eu tenho aqui o meu neurônio pré-sináptico, eu tenho o pós-sináptico, né? Eles estão aqui conectados na área da sinapse. Então, aqui o axônio do pré-sináptico, conectado através da sinapse com o dendrito do neurônio pós-sináptico. E a propagação do impulso nervoso está nesse sentido.
Então, uma das descobertas mais relevantes em neurociência foi de que a efetividade da transmissão de sinais pode ser modulada, olha que interessante, controlada, permitindo com que o cérebro se adapte a diferentes situações. Essa capacidade de modular a passagem ou não, de eu controlar a passagem ou não do sinal por vários caminhos de neurônios, é chamada de plasticidade sináptica. Então, essa plasticidade sináptica, que é a capacidade das sinapses sofrerem modificações, é o ingrediente que a gente tem para implementar o conceito de aprendizado em redes neurais artificiais. Então, a conexão, a transferência da informação de um neurônio para o outro pode ser controlada. É isso que ele chama aqui de modulada. Né? Então, eu consigo, de certa forma, fazer um controle da informação que vai, a informação que não vai, do que me interessa, do que não me interessa, do que eu quero aprender, do que eu não quero aprender. Olha que interessante. E isso acontece de forma natural no cérebro, regido pelo cérebro. Os caras pegaram essa inspiração e disseram, isso nos interessa, se a gente criar um modelo artificial e implementar essa plasticidade sináptica, a gente pode fazer um mecanismo que tenha a capacidade também de aprender, né, e se adaptar, que é exatamente o modelo das redes neurais artificiais. Os neurônios podem, então, receber e enviar sinais de e para vários outros neurônios. E aqui está o nosso esqueminha. Tá? Ok, vamos dar um zoom out um pouquinho no neurônio e passar um pouquinho para o sistema nervoso e falar um pouquinho dessa região onde estão a maioria dos neurônios, né, que é a região do córtex, o córtex cerebral. Tá? Aqui a gente tem algumas imagens, blá, blá, blá. Vamos lá. O que é o córtex? O córtex é a superfície externa do cérebro, tá? Uma estrutura bidimensional com vários dobramentos, fissuras e elevações. Diferentes partes do córtex possuem diferentes funções. Aí a gente tem diversas partes do córtex aqui. Tá? E aí a gente está falando em córtex, por quê? Porque aí vai entrar esse elemento aqui. A gente falou do neurônio, a gente deu um zoom um pouquinho maior para o córtex, agora vamos dar um zoom um pouquinho maior para o funcionamento do cérebro. O cérebro, ele basicamente, ele tem duas unidades grandes, que são os hemisférios. Eu tenho o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Né? O hemisfério esquerdo, ele é responsável, olha só, pela área do aprendizado verbal, pela memória verbal, pelo processamento serial, processamento simbólico e pela inferência, que é a capacidade de dedução. A partir da informação que eu já tenho, eu deduzo novas informações. Isso é a capacidade de inferência. Quem é que faz isso no cérebro? Esse lado esquerdo aqui. Ó. E o lado direito, que está colorido? Né? Digamos que o lado... Por que está preto e branco aqui? Vejam, não sei se vocês conseguem ver na figura aí, mas tem um bocado de fórmula, de cálculo aqui, por trás desse preto e branco. É porque é a nossa área mais exata. É a nossa área matemática, é o hemisfério esquerdo. Óbvio que você já deve imaginar que qualquer tipo de lesão ou de funcionamento diferenciado nesse lado aqui vai abalar algumas capacidades que nós temos ligadas a ele. E o lado direito, gente, que está meio colorido aqui, é o responsável por itens como aprendizado espacial, que é a noção de espaço, altura, eu estou alto, eu estou baixo, não está apertado para mim, não, aqui tem bastante espaço. Pô, eu estou no plano, eu estou inclinado. Esse é o aprendizado espacial. A memória espacial, síntese de percepção, pensamento associativo, toda a parte de criatividade, gente, está ligada aqui no hemisfério direito. Né? E aí tem o pessoal que estuda, né? O cara, por exemplo, tem pessoas que têm um espectro autista, por exemplo, que ela tem uma dificuldade muito grande em determinados elementos nesse hemisfério, porém, os caras têm esse lado aqui extremamente privilegiado. E tu vê algumas pessoas que são autistas, que têm
o transtorno do espectro autista, e eles têm assim um potencial artístico para música, para pintura, que é um negócio fora do comum. Então tem algum, aí os estudiosos vão explicando, mas é porque o cérebro ele vai se dividir, ele divide em dois grandes compartimentos com funções muito distintas entre si. Então o cérebro é capaz de perceber regularidades no meio e gerar abstrações que capturam a estrutura dessas regularidades, possibilitando a predição e observações futuras e o planejamento de ações visando atendimento de múltiplos objetivos. Gente, o cérebro consegue, tá, fazer tudo isso aqui por causa da estrutura das redes neurais, da plasticidade sináptica dos neurônios, tá, da estrutura do córtex e por causa desses dois hemisférios com compartimentos e funções específicas. E se vocês lembrarem das nossas aulas, tanto de A quanto lá do primeiro dia de Machine Learning, esses elementos aqui, gente, são elementos que nos interessam, por isso surgiram os sistemas bioinspirados. É aprender na natureza, né, abordagens de como resolver determinados problemas para aplicar aqui no mundo real. E o primeiro lugar onde eles foram olhar da natureza? Para dentro do cérebro humano. Olha a capacidade que o cérebro humano tem. Se eu consigo simular essa capacidade criando neurônios e uma rede de neurônios que tem essa mesma capacidade aqui de forma artificial, eu vou ter todo esse potencial do cérebro aqui fora. E é o que a gente vê hoje com o advento das redes neurais profundas do Deep Learning. Tá? Tá tudo bem até aqui? Estão vivos aí? 8 horas. Sim. Beleza. Sim. Beleza. Continuamos gravando. E aí a gente deu esse zoom out, estamos no cérebro. Vamos entender um pouquinho agora sobre esse funcionamento do cérebro, né? A organização básica do sistema nervoso. Agora já ampliamos, não é mais apenas o cérebro, é o meu sistema nervoso. Vamos dar um zoom aí nele. A visão de engenharia da computação, né? Eu tenho fazendo aqui já um paralelo com a engenharia, com a computação. O que a gente tem normalmente como um fluxo de processamento? Estímulos externos, aí eu tenho sensores que têm a capacidade de ler esses estímulos externos, né? Eu tenho aqui algum tipo de processamento que vai emular ou simular o cérebro através de redes neurais, tá? Isso vai me fazer decidir ou ter algum tipo de atuação aqui fora. Então, eu tenho sensores captando informação e eu tenho os atuadores, né, que são resposta desse processamento inteligente que foi feito. E isso vai gerar uma resposta aqui para o meu sistema. Essa é a ideia da organização básica do sistema nervoso. E o sistema nervoso, como sistema, funciona exatamente dessa forma. Tá? O sistema nervoso, e aí nós estamos dando... Vocês viram que a gente foi lá no nível de célula, neurônio, demos um zoom um pouco mais para fora para o córtex, demos um zoom um pouco mais para fora para o cérebro, agora a gente dá um maior zoom dentro do sistema, que é o sistema nervoso, onde está o cérebro, onde está o córtex, onde estão os neurônios. Todos agora interligados, cada um com o seu papel no sistema. O sistema nervoso é organizado em diferentes níveis. Níveis de moléculas, níveis de sinapse, de neurônios, de camadas, de mapas e o nível de sistema. Uma estrutura facilmente identificável no sistema nervoso é o neurônio. Ele é especialista no processamento de sinais. O papel dele no sistema nervoso é processar sinais. Receber sinal, processar, enviar sinais. Dependendo das condições de operação, os neurônios são capazes de gerar um sinal, mais especificamente um potencial elétrico, que é utilizado para transmitir alguma informação para as células. Então, olha aqui, eu tenho o cérebro, eu tenho redes de neurônios, tá? E as sinapses acontecendo. Aí aqui a ideia já do sistema nervoso central, com as suas conexões com outras áreas, aqui eu tenho a medula espinhal, o cerebelo, o tronco encefálico, né? E o cérebro aqui como um agente principal do meu sistema nervoso central, mas não único. Eu tenho todo
todas as terminações nervosas que vão para todo o corpo fazem parte do meu sistema nervoso central. Aí aqui, olha, os hemisférios do cérebro, esquerdo e direito. Aqui é um corte, né? Aqui só mostrando algumas partes aqui, o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo, a medula espinhal, já nesse corte aqui, o bulbo, ponte, o mesencéfalo, e aqui uma visão mais sistêmica do sistema nervoso de uma forma já completa. Aqui o sistema nervoso periférico, né, que é o que vai para os órgãos com as suas terminações nervosas. Então, tem o nervos, gânglios, aí vai. E aqui o sistema nervoso central, onde o cérebro comanda, né, o recebimento dos sinais, o processamento e o retorno dos sinais. Então, o que a gente tem aqui, gente? Lembram das aulas de agentes inteligentes? Né? É essa ideia aqui, ó. Eu tenho sinais externos que são captados por sensores. O setor de processamento central, com a minha rede periférica e o meu cérebro, processam e vai devolver uma ação. Ó, faz isso. São os atuadores. E aí vai gerar para o sistema a resposta. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Então, eu estou aqui e eu queimei meu dedo. Então, um sistema nervoso tem uma terminação nervosa aqui que vai sentir aquela dor, né? Mas eu não senti a dor, eu fui afetado aqui. Essa informação, esse sinal vai vir pelo sistema nervoso periférico, vai chegar ao cérebro, o cérebro vai dizer, isso é uma dor de queimadura. Então, ele vai devolver uma ação de resposta para que eu tire o dedo imediatamente, né? Tente pôr alguma coisa, tá? Um gelo, uma pasta de dente, um cicatricure, o que você quiser fazer. Mas as informações estão... eu tenho, então, os sensores em todo o corpo, levando sinais, o cérebro processa e devolve esses sinais pelos mesmos canais, só que agora com canais atuadores. E esse é o mesmo diagrama que a gente tinha aqui. Tá? Essa é a forma de funcionar. Aqui, um pouquinho das funções, uma outra forma de ver o sistema nervoso central, a gente não vai parar muito, divisão parasimpática e a divisão simpática, tá? Que são reações que a gente pode ter, né? Como o sistema nervoso vai reagir. Então, contração de pupilas, estímulo de salivação, contração dos brônquios, estímulo de atividade estomacal, intestinal, estímulo de vesícula biliar, tudo isso são respostas do cérebro a algumas ações que vêm e chegam por essa rede de neurônios e são levadas, ele processa e retorna. Sensores, processamento inteligente, atuadores respondendo no sistema. E aí, a gente vai voltar para a nossa timeline, onde a gente estava falando sobre alguns elementos importantes na linha histórica, e a gente vai voltar para alguns pontos que estão mais ligados a essa bioinspiração e a criação do modelo que nos interessa. O que é o modelo que nos interessa? São as redes neurais artificiais. É isso que eu quero chegar. Então, vamos lá. Em 1943, esses dois caras aqui, o McCulloch e o Pitts, eles lançaram um artigo, que é esse artigo aqui, onde eles criaram e eles propuseram um modelo matemático para o neurônio. E assim eu conseguiria conectar neurônios simulando toda essa rede aqui, ó. Tá? Para simular as sinapses, para simular a plasticidade sináptica e a capacidade de modelar. Esses caras propuseram em 1943. Esse é o artigo deles, tá? Um cálculo lógico de ideias imanentes da atividade nervosa. Olha só, eles fizeram um modelo matemático de um neurônio, que é chamado o neurônio artificial. Esses caras foram os caras que propuseram o neurônio artificial. E eles fizeram o quê? A combinação de vários neurônios em sistemas neurais, simulando isso, né? Porque vários neurônios conseguem gerar um elevado poder computacional, poder de processamento. Né?
O que um neurônio faz? Executa funções lógicas simples. No neurônio artificial, eu também vou ter funções lógicas simples. Cada neurônio vai ter um papel e vai ter uma função matemática definida. Mas essa função ela pode ser ativada ou não ativada. Eu tenho entradas de dados, eu tenho processamento e eu tenho a saída de dados no neurônio. Cada nó pode executar uma função diferente. Cada nó é cada neurônio da minha rede de neurônios. Tá? Qualquer função que puder ser representada por uma combinação de funções lógicas pode ser modelada numa rede de neurônios. Então, se eu tiver uma função matemática que pode ser modelada em funções lógicas combinadas, eu consigo representar ela numa rede neural. É isso que os dois caras propuseram. Beleza. Só que teve algum probleminha lá, né? A gente vai falar mais para frente, que esse problema só foi resolvido em 1969. Qual era o problema? Como era um neurônio simples e eu tinha uma rede neural que era formada, a gente vai já chegar em rede neural, eles propuseram um neurônio para fazer, por exemplo, operações lógicas, AND, OR, NOT. Então, eu conseguia fazer isso com minha rede neuralzinha simples. Só que os caras mais para frente vieram questionar, porque tinha uma proposta que foi chamada de Perceptron, que ela veio um pouquinho mais para frente, tá? Em 1969. Perceptron era uma rede de neurônios para fazer cálculos. Só que ele dava errado com o meu OR exclusivo, com o meu XOR. E aí causou um problema brabo, que é exatamente esse artigo aqui, já do Frank Rosenblatt, que é de 69, ele disse assim, pô, beleza, eu consigo fazer operações lógicas, mas aí os caras disseram assim, mas você não consegue, não é de 69, ele foi proposto em 58. Pegou o neurônio artificial do Macaulay-Culkin-Pitts, tá? E em 68 ele criou a ideia do Perceptron. O que é o Perceptron? É a primeira rede neural, tá? Onde eu tenho vários neurônios interligados. Aqui, ó, neurônio de entrada, aqui os neurônios de uma camada que a gente chama de camada escondida, e aqui a minha saída. Então, tenho camadas de neurônios, tá? Aqui a camada de entrada, aqui a minha camada de saída, e aqui a camada de processamento interna, que a gente chama de camada oculta, ou camada escondida, e uma camada de neurônio de saída. Cada camada dessa é formada por neurônios artificiais, e a gente vai ver a cara deles aí. Essa rede de neurônios é chamada de Perceptron. E aí, beleza. Só que aí os caras chegaram em 69, né? E disseram assim, olha, Rosenblatt, esse teu modelo de rede neural aí, chamado Perceptron, é muito legal, bacana, mas ele não funciona para o OR exclusivo. Aí, pá, quebrou. Quebrou as pernas do Rosenblatt e de todo mundo que já estava fazendo aplicação de rede neural. Né? E aí vai ficar um vazio das redes neurais até que um outro camarada lá na frente vai propor um algoritmo matemático para resolver esse problema aí. E a gente vai já chegar lá. Então, a gente tem aqui como marcos, né? Marco, assim, como o milestone, marco que marcou uma era importante. A proposta do neurônio artificial, aqui a cibernética, blá, 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 mas aqui o lançamento do Perceptron, que é a minha primeira rede neural mesmo, artificial, simples, de uma única camada escondida. Tá? Aí depois eu tenho alguns outros modelos que não vingaram muito, mas são importantes também, a chamada Adaline, é um modelo também adaptativo de rede neural. Em 69, o Minsky e o Papert, o Minsky é um dos caras que é fundador da inteligência artificial, que estava lá naquela conferência nos anos 50, onde começou a inteligência artificial, lá no Reino Unido, e a disputa entre as portas lógicas e os neurônios artificiais para determinar uma unidade básica de processamento. Beleza. E aí os caras vieram e disseram assim, não está funcionando, né?
não consegue, esse perceptor não consegue resolver o problema do XOR, e aí as redes neurais entraram no que a gente chama de idade das trevas. O que é a idade das trevas? Parou, ninguém usava mais porque ela caiu em descrédito. Ela foi desacreditada, né? Então, teve muita pouca pesquisa. E algumas outras redes chegaram a ser propostas, a Hopfield e a Cohone. Se vocês lembrarem da aula de Deep Learning que eu dei, vocês vão ver que a gente tem redes Hopfield e Cohone já como redes consolidadas, mas a gente tem, inclusive, algumas delas que foram transformadas para Deep Learning depois. Tá? Aqui, ó, aquelas redes SOM, se vocês lembrarem, mapas auto-organizáveis, né? Self-Organized Maps, é isso aqui. É esse tipo de rede. São as redes de Cohone. E também, nesse período aí, outras propostas começaram a surgir, tá? Também baseado nas pesquisas em cima do funcionamento do cérebro, com Gardner, Edelman e Minsky propondo algumas áreas, como múltiplas inteligências, o neurodarwinismo, a sociedade da mente, blá, blá, blá. Porém, em 86, vejam que aqui a idade das trevas vai de 69 a 84. Por quê? Olha só, 43, McCulloch-Pitts propuseram um modelo de um neurônio artificial. Em 58, o Rosenblatt criou uma rede neural em cima desses neurônios combinados, assim, ó, uma rede de uma única camada escondida. Chamava de perceptor. Em 69, os caras disseram assim, o perceptor não consegue resolver o XOR. Aí lascou. Então, de 69 até 84, foi a idade das trevas, porque ela ficou desacreditada. Até que esses dois malucos, o Rommel Hart e o McClelland, em 86, escreveram esse trabalho aqui, ó. Parallel Distributed Processing. Esses caras trouxeram um modelo que permitia resolver o que a gente chama de problemas não linearmente separados, que são problemas bem mais complexos. Tá? Como eles fizeram isso? Eles criaram um algoritmo para fazer o treinamento da rede neural, e eles chamaram esse algoritmo de backpropagation, que era o algoritmo de retropropagação dos erros na rede neural. E, com isso, eles conseguiram implementar o conceito de aprendizado na rede neural. Aí, meu amigo, aqui, em 86, foi o ressurgimento e o boom das redes neurais artificiais. E agora elas passaram a dominar. E eu vou fazer um breve comentário aqui. Vou criar uma... Vocês estão aí ainda, gente? Tem alguém na sala aí? Tem alguém aí? Aqui, professor. Isso, em branco que eu quero. Olha só. Vou fazer uma pausa para a gente tentar entender a importância. A pessoa, pô, só porque não resolveu o XOR, os caras detonaram o modelo lá do Perceptron, né? Do Rosenblatt, que chatice, né? Mas olha só, a matemática é a base de tudo. Eu tenho problemas na matemática que eles são mais simples, tá? E esse é um conceito que a gente estuda bastante, mas ele é central. Só que ele vem da matemática. Ó, se eu disser para vocês que eu quero uma função vai gerar aí uma reta ou uma curva. Eu quero uma função que separe. Né? Eu tenho esse problema e eu quero classificar esses elementos, bolinha e xzinho. Eu pergunto para vocês, qual é a função mais simples que eu consigo com uma função bem simples, como uma reta, separar esses dois conjuntos? Me digam aí.
Se eu traçar uma reta, eu consigo separar esses dois conjuntos no plano? Óbvio, né, professor? É óbvio, mas a gente está olhando visualmente. Pensem que um computador, por exemplo, não olha visualmente, ele executa funções. Ele não olha o visual e observa assim, olha, tem um espaço aqui, eu posso... Não tem a nossa capacidade cerebral. Tá? Matematicamente, se eu fizer uma reta aqui, eu consigo separar, na verdade, várias retas, mas com uma única eu separo esses dois conjuntos. Na matemática, a gente diz que esse é um problema linearmente separável. Égua da palavra grande para escrever no dedo. Separável, vou botar só o CEP. Eu tracei uma reta, eu separei esses dois conjuntos. Esse é um problema simples, matematicamente falando. Quando o perceptor foi proposto, ele conseguia implementar funções lógicas, o AND, o OR, o NOT, que são funções simples, são funções linearmente separadas. Mas, quando o cara disser assim, bora implementar o XOR, o ou exclusivo, a casa caiu. Porque o ou exclusivo é um problema não linearmente separável. É um problema mais complexo. Tá? Então, é alguma coisa, do ponto de vista de classificação, como isso aqui. Ó. Agora eu tenho o X. Aí eu digo para vocês, trace uma reta para separar esses dois conjuntos. Que tal? E aí? Como é a reta para separar esses dois conjuntos, das bolinhas e do X? Tem alguém na sala aí? Não, reta não tem como, professor. A reta não tem como. Então, a matemática diz que esse é um problema não linearmente separável, essa classificação aqui. Significa que uma reta, que é a forma mais simples, né, de função, não consegue resolver esse problema. O problema do XOR e tantos outros, tá, do ou exclusivo, é um problema não linearmente separável. Então, a minha rede neural perceptron de uma única camada, tá? Lembra que o perceptron é só uma camada escondida. Aqui está a entrada, aqui está a saída. Então, camada de neurônios da entrada, camada de neurônios escondido, que é onde ocorre o processamento, e a camada de saída. O meu perceptron, proposto lá pelo Rosenblatt, ele não consegue resolver o XOR porque ele é um problema não linearmente separável. Ele, com reta, não resolve. Professor, mas se eu gerar uma curva, eu consigo classificar. Por exemplo, olha só. Aqui na louca aqui. Eu acho que eu já misturei os dois. Ok. Eu fiz uma curva louca aqui e consegui separar. Eu misturei aqui, mas tudo bem. Com uma curva eu consigo, né? Aí o que os malucos, o Romeo Hatt e o McLeod fizeram? Eles construíram um modelo, né, que era capaz de fazer isso aqui. Por quê? Porque, primeira coisa, eles disseram assim, a rede neural com uma camada não resolve, percebe que só tem uma camada. Mas se eu tiver pelo menos duas camadas escondidas de neurônios, eu consigo resolver qualquer função, tá, que seja matematicamente solucionável. E aí, a partir de duas camadas, e o algoritmo do backpropagation,
que é o algoritmo da retropropagação do erro, onde eles constroem o aprendizado a partir das sinapses da rede neural, esses caras ressuscitaram e trouxeram as redes neurais para o centro da inteligência artificial. Aí, a partir de 86, 87, o pau torou. Todo mundo começou a usar redes neurais para resolver os problemas complexos. E começaram a usar redes neurais para fazer previsão, para fazer classificação, para fazer clusterização, para fazer tudo. E o bicho pegou. Quem estava na aula e quem viu ou assistiu a aula de Deep Learning vai lembrar que aí, de repente, as redes neurais deram uma estagnada, elas não conseguiam melhorar tanto por alguns problemas. Que aí, esses algoritmos aqui, eles tinham um problema lá com as derivadas, que a gente chama de a gente vai ver mais para frente, a gente chama de desaparecimento da derivada, né? No cálculo, a derivada ficava muito pequena, aí os pesos ficavam insignificantes e a rede parava de aprender. Quando eu botava muitas camadas escondidas na minha rede neural. Acontecia isso. Outro problema é que, como a rede neural é uma usina de processamento paralelo, eu não tinha hardware para rodar isso. Né? E aí, o que aconteceu? Vieram alguns elementos aí por volta de 2010 que transformaram. Os caras, os grandes estrelas da Deep Learning criaram algoritmos que resolveram aquele problema das derivadas, que são os algoritmos de Deep Learning. Né? Os caras começaram a rodar os programas de rede neural com um monte de... se eles resolveram aquele problema da derivada, eles podiam fazer agora redes neurais com muitas camadas, que é exatamente o que a gente chama de redes neurais profundas. A profundidade, a quantidade de camadas escondidas que eu boto na rede neural. Tá? Esses caras criaram algoritmos mais sofisticados, permitiram a gente colocar muitas camadas, e agora o hardware não era mais problema, porque eles passaram a usar uns processadores chamados GPU, que são processadores que foram criados para computação gráfica, para melhorar o gráfico dos computadores, os jogos, basicamente. E quem estudou computação gráfica semestre passado se lembra que o processamento de vídeo, basicamente, é processamento de matrizes. É um monte de multiplicação, soma e cálculos feitos com matrizes. A GPU nada mais é do que uma super CPU que tem a capacidade de fazer toneladas de operações com matrizes, com muita velocidade. Então, os caras pegaram algoritmos sofisticados que resolveram o problema das derivadas, permitindo que eu colocasse muitas camadas e botava para rodar nas GPUs. Pegando dados da internet para treinar essas redes, pá! E aí veio o advento da Deep Learning, que são as redes neurais profundas. E aí, meu irmão, essa revolução vai até agora. Nós estamos em plena era que está todo mundo aí babando com a história de ChatGPT, que é nada mais, nada menos que duas tecnologias de Deep Learning, que a gente falou também na nossa aula. Uma rede neural profunda do tipo GAN, somada com uma rede neural profunda do tipo Transformer, que é um Attention Mechanism, mecanismo de atenção. Então, esses dois caras aqui, tá, são nada menos do que o ChatGPT, a tecnologia do ChatGPT. Que eu vi aí, não sei quem, a galera querendo desmerecer o ChatGPT, dizendo, não é essa Coca-Cola toda, porque ele erra, não sei o quê. Ele não tem compromisso com a verdade, ele tem que gerar, ele gera uma informação perfeita. Agora, se aquela informação é real, ela é verdadeira, não é o objetivo dele. Tá? Até aqui tudo bem? Então, esse foi o grande trabalho que revolucionou e ressuscitou as redes neurais, porque com mais de uma camada e com o algoritmo do backpropagation, eu consegui passar a resolver problemas não linearmente separáveis, que são os problemas reais. Tudo é problema complexo. Esses problemas linearmente separados são os problemas simples. Não tem muito interesse.
Por isso que é chamado, olha, do renascimento. E aqui tem um pouquinho agora de uma timeline especificamente relacionada com redes neurais artificiais, né? Então, olha só, 1940, o cérebro eletrônico, 43, a proposta do McCulloch-Pitts do neurônio artificial, está aqui, ó. Em 57, o Rosenblatt, Frank Rosenblatt, está aqui, propõe o perceptron, que é essa rede neural de uma camada, que resolve problemas lógicos, mas problemas simples, como aqueles que são linearmente separados. Aí vem outros camaradas aqui, a Daline é uma outra rede neural, bacana, mas não é tão marcante. Aí, em 69, a galera deu o bote em cima do Perceptor. Disse, ó, Perceptor não vale para nada porque ele não resolve o XO, ou seja, ele não consegue resolver problemas não linearmente separados. E aí vem a era, que é o caos, né? O inverno, ó, AI Winter. Porque o Perceptor estava se destacando como uma grande coisa. Aí eles disseram, não vale nada, não presta. Aí eles começaram a se dedicar a outras áreas da inteligência artificial, agentes inteligentes, né? Sistemas especialistas cresceram demais nessa época. E as redes neurais foram sepultadas até que, em 86, o Rummel Hart veio e, trouxe o Perceptron multicamadas, que é a rede neural Perceptron, só que agora não apenas com uma camada, com várias camadas. E ele provou que, a partir de 2 camadas, ele consegue resolver qualquer problema que é matematicamente solucionável. E aí essa rede neural passou a se chamar MLP. Quem trabalha sabe que é exatamente a rede neural clássica. É o Multilayer Perceptor. Aqui era o Perceptor, apenas uma camada escondida. Aqui, né, com o algoritmo do backpropagation, veio a rede Perceptor multicamadas. Então, é o Perceptor, que é uma rede neural multicamadas. E o algoritmo de treinamento é o algoritmo de retropropagação do erro, a partir de 86. Aí, meu amigo, o pau foi torando. Outras técnicas surgiram aqui já da machine learning, máquina de vetor de suporte e tal. Por volta de 2010, o Geoffrey Hinton, que estava, se vocês verem bem aqui, ó, na gênese do Multilayer Perceptron, em 2010, esse cara foi o cara que trouxe a Deep Learning para baila. Esses caras, ele, tá? e os colaboradores dele, chegaram e disseram assim, olha, a gente tem a solução. As redes neurais, que têm uma limitação de utilização, porque não pode muitas camadas, essas redes neurais, elas agora, com esse novo algoritmo, ela pode ter muitas camadas, por isso vieram as redes neurais profundas, tá? Elas podem ter muitas camadas e a gente vai treinar essas bichas aí na GPU. E com aí começou a chover uma tonelada de algoritmos de Deep Learning. E aí a gente tem aquele monte de técnica hoje em dia, que a gente viu na aula sobre Deep Learning, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, que já existiam, mas eles transformaram agora em Deep Learning, com a possibilidade de uma tonelada de camadas de neurônios, máquinas restritas de Boltzmann, mecanismos de atenção, transforme aí do ChatGPT um mecanismo de atenção, e vai, um monte, né? Mapas auto-organizáveis, todas técnicas de Deep Learning. Redes Gantt são as redes geradoras adversárias ou adversariais. Tá? Então, esse cara aqui é o Papa, né? O cara que escreveu o artigo lá do Deep Learning, que saiu na Nature em 2015, mas eles trouxeram, em 2012, a proposta da primeira rede Deep Learning, que é uma rede neural convolucional, que ganhou a grande competição de reconhecimento de imagem que tinha na época, que ainda existe até hoje, que é a Image, não sei o que lá. Eles ganharam a competição e conseguiram baixar o erro das redes, com redes neurais convolucionais. A rede deles chama AlexNet. Conseguiram baixar para nível de erros em reconhecimento de objetos de imagem para menor do que o erro que o humano consegue. Então, esse é um panorama aí já em termos de vida de timeline. A gente tem também aqui mais um panorama de forma assim, geral, zona.
mais detalhado, mais com menos imagem das pessoas e mais falando um pouquinho sobre os caras. Tá? Quem são os caras principais, fica aí para vocês lerem. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm aqui 2 videozinhos, tá? Neurônios artificiais e biológicos e a inspiração biológica das redes neurais artificiais. Com isso, a gente passa rapidamente as redes, a inspiração biológica, o contexto histórico das redes neurais, como elas surgiram, tá? E na aula que vem, que é a nossa última aula, eu acho, teórica, ou penúltima aula teórica, o que a gente vai fazer? Ainda é 8h30, não, eu já vou iniciar o conteúdo da próxima aula. Não vou parar agora, não. Vamos fazer um break de 5 minutos, 10, 15 minutos, e a gente já vai entrar no neurônio artificial. Como é a ideia da proposta do neurônio artificial? Esses 2 vídeos vão ficar de recomendação para vocês. Tá bom? Eu já separei aqui, eu achei que era mais tarde, mas ainda está cedo. Então, a gente vai fazer agora um break, vou parar a gravação, depois eu começo de novo. E aí a gente vai entrar no modelo artificial das redes neurais. Beleza. Então, deixa eu dar um break na nossa gravação.